Conmebol abre investigação sobre Bobadilla e ele vai trazer Luciano e Ferrarese. Como é que está a situação clínica dos dois atletas e também atualizar sobre o Oscar. E Léo, você mencionou lesões, né? Essas ausências. E olha que estatística bizarra que foi divulgada pelo nosso colega Alex Brecht lá no Anotações Tricolores, baita revista informativa do São Paulo. A lesão do Cédric Soares é a 30ª do São Paulo em 2025. 30 lesões já então na temporada, ainda em maio, no fim de maio, né? Nem estamos em junho ainda e já foram 30 lesões. Vou lembrar uma a uma para vocês. Primeiro, o Yang, né? Ficou de fora então 17 jogos por uma torção no pé direito. Depois, o Luiz Gustavo, né? Ficou de fora então 15 jogos por uma fratura do pé esquerdo. Aí o Hugo, né, tá fora ainda 29 jogos já por um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Alan Franco ficou de fora lá em fevereiro, um jogo, prevenção de lesão. É a quarta. A quinta, Rodriguinho ficou de fora 8 jogos por dores no joelho esquerdo. A sexta, Eric ficou de fora um jogo por entorse no tornozelo esquerdo. A sétima, Ferreirinha, ficou de fora 4 jogos por uma lesão na posterior da coxa direita. Oitava, Alisson, ficou de fora 2 jogos por um inchaço no seu tornozelo direito. A nona, Juan Tressoldi, ficou de fora 3 jogos por uma lesão na posterior da coxa esquerda. A décima, Pablo Maia, ficou de fora 13 jogos por uma lesão ligamentar no seu tornozelo direito. A 11ª, Alan Franco teve um trauma no braço esquerdo, mas não perdeu nenhum jogo, né, porque foi num período que estava ali de uma diferença de jogos. O Lucas Moura teve um trauma no joelho direito, e aí ficou fora 10 jogos, né? O Oscar foi a 13ª, ficou então de fora primeiro por uma pequena lesão na posterior da coxa esquerda, depois ele fica de fora por 10 jogos por uma lesão na posterior da coxa esquerda. Aí a 15ª ausência foi o Luiz Gustavo, que está fora aí já há 16 jogos por tromboembolismo pulmonar. A 16ª, Arboleda, fora um jogo por sobrecarga muscular na coxa esquerda. A 17ª, Caleri, ficou de fora 12 jogos por ter então uma ruptura do LCA do joelho esquerdo. 18ª, Arboleda de novo, ficou de fora 5 jogos por uma sobrecarga na coxa esquerda. 19ª, Henrique
Futebol Clube, a Conmebol abre investigação para saber mais detalhes da situação de Bobadilla com o jogador do Tajeres. A Conmebol pediu as câmeras, pediu as imagens, vai fazer leitura labial, vai ver todos os recursos disponíveis para saber de fato o que vai tomar de medida em relação à situação do Bobadilla, que teria destinado as palavras ao Castillo, venezuelano morto de fome. E aí o Bobadilla já se pronunciou oficialmente, ele alega que ele foi ofendido primeiramente e aí depois reagiu e reconhece que essa reação não foi uma das melhores possíveis. O São Paulo também já divulgou uma nota oficial dando respaldo para o atleta e há um entendimento de que é algo mais de lição e aprendizado do que algo de punição, e que agora o São Paulo vai tomar as medidas para proteção ali do atleta neste momento. E aí bora trazer um pouquinho de atualizações em relação ao Bobadilla, e é o seguinte: o episódio do Bobadilla ele se enquadra no artigo 15 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê suspensão de pelo menos 10 partidas ou um período mínimo de 4 meses. Então, ainda, né, essa investigação aberta não quer dizer que a Conmebol vai punir o Bobadilla e já tá certo essa questão e não há nenhuma previsão para essa investigação ter uma conclusão. Só a Conmebol avisando que agora vai pedir as imagens, vai analisar o caso, que, né, vai abrir essa investigação para depois tomar uma decisão e ver de fato o que seria feito caso o Bobadilla tenha uma punição. Então, o São Paulo está aguardando, o São Paulo entende, tá, pelo contato que teve com a Conmebol e que não há um embasamento, por exemplo, para que o clube seja punido nesse caso, vai ficar uma punição ou não restrita totalmente ao Bobadilla, e aí a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. E aí, o Rodrigo Correa, que é da Delegacia da Repressão aos Delitos do Esporte, ele falou em entrevista para a ESPN, ele soltou a seguinte aspa: "O crime investigado é grave, imprescritível e inafiançável, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Pretendemos ouvir o Bobadilla sobre o fato na próxima sexta-feira. Para entender a situação com quem mais estava ao lado, queremos apurar o fato, que é grave, com todo o rigor possível. A intimação é para que Bobadilla compareça e seja ouvido, que dê sua declaração sobre o ocorrido. Queremos confrontar a versão dele com as demais que já constam no inquérito instaurado." E aí, agora vai abrir investigação tanto na Conmebol quanto também com a polícia para entender ali de fato o que pode ser feito, se haverá ou não punições. Mas fato é que o São Paulo, tanto com a defesa do atleta pessoal, os advogados do atleta, os advogados do clube já estão preparando a sua defesa, e aí o Bobadilla será ouvido. Ele foi intimado a estar presente e dar o seu depoimento na próxima sexta-feira. Existia a expectativa dele ter ido nesta quarta-feira, até a assessoria do São Paulo tinha confirmado de que ele se dispôs a ir de uma maneira voluntária a dar esse depoimento, só que aí depois o São Paulo e a defesa preferiu não ir e esperar um pouco para tomar os próximos passos, só que agora na sexta-feira será obrigatória aí a presença do Bobadilla para dar o seu depoimento. Vamos ficar de olho nessa situação para entender o que de fato será feito, tá? Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo confirmou a segunda melhor campanha da Copa Libertadores da América, né? O Palmeiras foi o principal ali, conseguiu 6 jogos e 5 vitórias, 6 vitórias na verdade, né? O Palmeiras aí conseguiu emplacar uma boa campanha. O São Paulo acabou não conseguindo aí, muito por conta dos jogos em casa, acabou não conseguindo atingir essa marca. Mas com 14 pontos, garante a segunda colocação do grupo. O Central Córdoba entrou em campo nesta quarta-feira, era o único que poderia chegar na mesma campanha do São Paulo e tirar uma diferença de gols, o que acabou não acontecendo. Então o São Paulo, caso no sorteio fique de um lado diferente, do outro lado da chave contra o Palmeiras, o São Paulo poderá disputar as oitavas de final, quartas de final e semifinal decidido em casa. Somente em algum confronto prévio da final, que será única lá em Lima, se numa fase prévia da final o São Paulo enfrentar o Palmeiras, aí sim
o mandante do jogo da volta será o Palmeiras. Mas aí eu separei um dado bem interessante, inclusive peguei aqui os números, o levantamento do Comentários SP lá no X, e de quanto o São Paulo arrecadou até aqui na Copa Libertadores da América, até para a gente entender, né, como que foi lucrativa essa fase de grupos da competição e o quanto também é importante que o São Paulo, né, mantenha sempre jogando esse torneio. O São Paulo tinha retornado do ano passado depois de ter ficado 2 anos de fora, e aí agora está no seu 2º ano consecutivo, e a gente espera que o São Paulo esteja em 2026, 27, 28, porque é assim que o São Paulo vai sempre chegando e tendo oportunidades de conquistar. A premiação na Libertadores na primeira fase, né, contando ali por estar presente, o São Paulo ganha 17 milhões. E aí, com o bônus de vitórias na Libertadores, o São Paulo ganhou 7 milhões e 590 mil. Já na premiação por chegar às oitavas, por se classificar para as oitavas de final, o São Paulo ganha um pouco mais de 7 milhões. São 7 milhões 187 mil e 500 reais. E por bilheteria, né, nos 3 jogos que o São Paulo mandou no seu estádio, lembrando que no jogo contra o Tajeres foi um pouco mais de 35 mil e uma renda um pouco superior ao 2,1 milhões, o São Paulo num todo, nas 3 partidas que jogou no estádio do Morumbi, conseguiu uma renda de 8.709.660 reais. Então a gente acoplando todos esses números, a gente pode afirmar que o São Paulo, com a sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores, conseguiu a arrecadação de 40.487.160 reais. Então um pouco mais ali de 40 milhões foi essa grana que o São Paulo conseguiu com a sua campanha e participação na fase de grupos da Copa Libertadores. São Paulo, que vive uma grave crise financeira, está precisando ter cada vez mais recursos. No ganho esportivo, tem conseguido também um lado financeiro bem interessante com a disputa da Copa Libertadores. A gente espera que no fim das contas, São Paulo conquiste o tetracampeonato, que vai ajudar bastante também os cofres com mais uma conquista. Bora trazer mais atualizações sobre o São Paulo? Uma atualização sobre o DM, Luciano, Ferrarese, Cédric, André Silva, Oscar, Luca. Bora fazer um apanhado rápido para vocês entenderem como que tá o cenário de cada um até para o confronto contra o Bahia. Luciano e Ferrarese, até foi o Zubeldia que revelou que os dois jogadores não estavam 100% para a partida contra o Tajeres. O Luciano estava com um incômodo ali no tornozelo e mesmo assim entrou e acabou sendo decisivo, e o Ferrarese atuou com febre. Os dois atletas, apesar desses pequenos incômodos, eles estarão disponíveis em um primeiro momento para a partida contra o Bahia, tá? Eles devem viajar para Salvador e ficarão à disposição mesmo com essa alegação do Zubeldia. Os dois não devem preocupar para a sequência da temporada, para a sequência contra o Bahia. Já trazendo a atualização do Luca, como a gente trouxe no vídeo de ontem, o Luca vai para o jogo, a expectativa é nesta quinta-feira ele treinar normalmente, e aí treina quinta, treina sexta e partiu Salvador, e deve pelo menos ter alguns minutos contra o Bahia. Cédric e André Silva vão passar por exames médicos nessa quinta-feira, na reapresentação do grupo, para entender de fato qual a gravidade de suas contusões. O André Silva reclamou de dores na parte da coxa, já o Cédric Soares está com dores na panturrilha direita. Os dois atletas serão melhores avaliados para saber se eles terão condições ou não de estarem disponíveis para essa partida. Já o Oscar também vai se reapresentar nessa quinta-feira. O Oscar está com edema, está com dores na coxa e vai ser melhor avaliado nesta quinta. Mas em um primeiro momento ele deve ficar de fora contra o Bahia, e aí tem um retorno programado e na expectativa dele estar disponível para o confronto contra o Vasco. São Paulo vai entrar em campo agora contra o Bahia, nesse dia 31, no sábado, e aí depois vai ter um hiato, porque vai vir a data FIFA, vai vir os jogos de seleção, e aí o São Paulo não vai jogar neste período, volta a campo só no dia 12 contra o Vasco, dia dos namorados inclusive. E aí o São Paulo joga contra o Vasco lá no estádio do Morumbi e aí encerra sua participação nesse primeiro semestre, que aí vem a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.
A partir do jogo contra o Vasco, os jogadores do São Paulo terão 10 dias de folga e aí logo depois desses 10 dias se reapresentam ali por volta do dia 23 e já começam ali a preparação para o restante da temporada. Combinado? Entenda a solução que o São Paulo encontrou para tentar sair da crise. Não é patrocínio, não é SAF, mas é estratégia financeira. O São Paulo montou um fundo de investimentos em direitos creditórios, o famoso FIDC. E com ele vai pegar até 240 milhões de investidores para pagar dívidas com bancos que tinham juros altíssimos com prazos curtos, até 2025. E aí, em vez de dever vários bancos, agora o clube deve somente para um fundo com juros menores e prazos estendidos. Mas Guilherme, como esse fundo se paga? O São Paulo usará receitas futuras como garantias, como direitos de TV, patrocínios, dinheiro do sócio-torcedor, name rights e vendas de jogadores. Essas receitas são entregues diretamente para o fundo e quitando essa dívida. E o fundo vem com regras bem rígidas. O São Paulo só poderá gastar até 350 milhões por ano, salários da diretoria serão diminuídos a 25 milhões, não pode fazer novas dívidas acima de 10 milhões sem autorização e a partir de 2025 é obrigado a ter superávit, ou seja, o lucro. E pra você ter noção, em 2024 o Tricolor teve um déficit ou um prejuízo de 287 milhões de reais, então o desafio não vai ser nada fácil. Mas e se o São Paulo quebrar essas regras? Aí, o fundo pode travar os repasses de dinheiro do clube ou até exigir o pagamento antecipado da dívida. É como um cartão de crédito, que tem um limite, tem um contrato, se você gastar demais, o bloqueio vem. É uma jogada arriscada, mas se for bem executada, pode dar um respiro financeiro enorme pro São Paulo e o Tricolor de novo voltar a figurar como protagonista no futebol brasileiro. A tão falada premiação que classificou o São Paulo para a Libertadores de 2025 após o G6 do Brasileirão de 2024 foi finalmente paga. O São Paulo acertou todas as pendências de premiações e vencimentos com o grupo até o mês de abril e está em dia com o grupo. Segundo o GE, o acerto ocorreu um dia antes do jogo contra o Mirassol pelo Brasileirão. Com o fim da fase de grupos, o São Paulo já ganhou 24,60 milhões de reais somando participação e vitórias. Além disto, há o valor de premiação das oitavas de final que aumentarão o valor para algo aproximadamente 7,2 milhões de reais. Teríamos só em premiações no torneio, um valor de 32 milhões de reais fora bilheteria. O clube tem graves problemas financeiros e qualquer dinheiro faz diferença hoje nos cofres, tanto que vendas serão efetuadas para acertar fluxos e despesas para poder contratar e manter os planos de superávit de 2025. E aí, torcedor, falando sobre o plano de reestruturação financeira do São Paulo que foi explicado nesse vídeo, você acha que ele é a salvação do clube ou seria melhor o Tricolor se tornar uma SAF? Deixe nos comentários a sua opinião para que os dirigentes do clube saibam o que pensa o torcedor. E para você que ficou nesse vídeo, clique no link abaixo e adquira o e-book A História do São Paulo das origens aos dias atuais e conheça absolutamente tudo sobre a longa trajetória de conquistas e glórias do Tricolor paulista. Conheça também os principais atletas, os bastidores dos principais títulos, as curiosidades que você jamais ouviu falar sobre o São Paulo. Então aproveite essa oportunidade única e faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro. Clique no link abaixo.